ele pertencia a esse tipo de igreja, é isso, é aquilo. Todos eles tentaram empurrá-la de volta, mas ela foi até alcançar Jesus. Some of them said, now wait a minute, sister. If you eat meat, you can't do it. She's going God's provided way. Alguns deles disseram, agora espere um momento, irmã. Se você comer carne, você não pode fazer isso. Ela estava indo no caminho provido por Deus. If you haven't taken up serpents, you can't do it. She went God's provided way. Se você não pegar em serpentes, você não pode fazer isso. Ela saiu no caminho provido por Deus. Amém, amém. Vamos ler aos Colossenses capítulo 2, o versículo 2. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Deus forte, mais uma vez, pedimos ao Senhor sua ajuda, pois sem o Senhor nada podemos fazer. Em vão a experiência e o conhecimento. Precisamos de Ti. Reconhecemos isso. Só o Senhor pode vivificar a palavra lida no coração eleito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Qual é a mensagem que segue o serviço de cura? Eles colocaram aí que é a mensagem de passarinho, mas não é, é dos anjos. Certo? É interessante isso, né? Então, mas é bom a gente notar qual a mensagem que segue esse ministério de cura. Então é a mensagem dos anjos, não é a mensagem de passarinho. Até que passarinho canta bonito, mas não revela, certo? Nem pássaros pequenos, nem pássaros maiores, não revela. Então o que revela é exatamente os anjos. O irmão Branham disse que foram eles que vieram com estes mistérios da eternidade. Agora eu quero apenas passar uns minutinhos dentro de alguns versículos. Está notando que em Colossenses nós temos 3 lugares que fala deste mistério oculto. Capítulo 1, verso 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Agora, você sabe, Paulo dizendo, agora foi manifesto, mas os santos não conheceram
aquele mistério, bem naqueles dias. Tem hora que a coisa é manifesta, como os selos foram manifestados, mas quem viveu no tempo de Mombrana não viu o cumprimento daquilo, porque estava manifestando e cumprindo. O único selo que está para os nossos dias, que pertence à esposa de Cristo, é o 7º selo. Os outros selos, eles tiveram seu cumprimento. O 4º selo, pelo menos a parte da águia, cumpriu no tempo de Mombrana. Isso é o que refere a nós. O outro lado do 4º selo, que é a morte, que o cavalo amarelo tem por nome morte, ele vai matar, já não é no nosso tempo mais, é depois que formos arrebatados. Isso é o que diz o Mombrana, 4º selo, 120. Ele é um selo predito e ele cumpre só depois do arrebatamento. E o 7º selo é um selo que ele termina agora. Quando a noiva é arrebatada, então acaba o mistério do 7º selo. Mas tinha um mistério oculto, que esteve oculto desde os séculos, e tinha que ser manifesto. Manifestou desde a era primitiva e ficou para ser revelado aqui no último dia, através do último mensageiro. O verso 27 diz: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Já não é algo que acontece com o judeu. O judeu deve ficar enciumado, que Cristo, Messias, devia estar neles. Mas não, é Cristo em nós, a esperança da glória. Os da primeira e segunda etapa devem ficar enciumados, que a revelação dos selos deveria estar neles. Até a América do Norte devia estar enciumada, porque a pregação que eles deveriam estar incumbidos de transmitir para o mundo inteiro, como falávamos ontem em São Joaquim da Barra, que é um ministério de grandes maravilhas. E a gente está no ministério de grandes maravilhas e falar o que os outros não creem. A grande maravilha é dizer que o Cordeiro saiu do trono, que o último eleito entrou. Tudo já foi revelado. Só que não tem tempo para a redenção mais, diz o irmão Branco. Ele diz: este ministério irá repetir. E quando ele dizia irá repetir, a coisa tinha começado com ele, mas tinha que prosseguir até o rapto. E as pessoas não perceberem seu dia. Então as pessoas devem ficar enciumadas mesmo. O crente velho fica enciumado do crente novo. O crente velho fica na igreja a vida inteira, só enferruja. Cada dia está pior, tem seus pensamentos. Se não fizer do jeito que ele pensa, não está bom. Se não agir do jeito que ele quer, a coisa não está bom, o culto não é perfeito. Se não fizer do jeito que ele pensa, isso é um crente enferrujado que tem na igreja, só dá problema. O dia que acabar esses pensamentos deles, que eles vamos para lá, ó, o que Deus mandar, nós comemos. Mas esses crentes enferrujados é que nem menino. E a gente, você sabe, depois que a gente fica velho, a gente vai voltando aquilo de menino até de pôr fralda. A gente chega até nessa condição. A gente vai ficando velho, e a gente vai acostumando com aquilo, vai voltando a criança, tudo. Aí não fala coisa com coisa mais, é que nem ancu. Você sabe o que você está falando? Você não sabe nada. Angu. E aí vai ficando velho, daqui a pouco ficamos doentes, vamos para uma cama, fralda em nós. Pô, voltou a ser criança outra vez? Voltou. A gente chega nessa condição, é a condição humana. Então nós deveríamos pensar que não tem nada a ver crente velho com revelação. Revelação não vem para velho. Revelação vem para odre novo. O vinho novo só põe em odre novo. E 7 selos revelados não se coloca num irmão enferrujado, num odre velho, de 30 anos de crente, que não sabe que o Cordeiro saiu do trono. Um odre velho é você colocar esse vinho novo, que é a revelação, ele explode, o irmão explode e diz: isso é do diabo. É a explosão que
causou a revelação no odre velho. Mas você pega a mesma revelação e coloca num odre novo, ele não sente nada. Tudo bem, isso é gostoso. Mas o velho, esse odre velho, hoje eu posso pregar de velho porque eu estou misturado. Eu estou no meio dos velhos, certo? Se eu fosse novinho, ia falar de velho, eu diria, pois certo, você é um jovem, fica falando dos velhos. Aí sairia tudo bicudo aqui. Então você sai comigo bicudo aqui. Certo? É tudo velho, crente enferrujado. Acho que o crente mais velho que sou eu. Certo? Na mensagem, o crente mais velho sou eu aqui. Desde 72. Então já faz muito tempo. Agora, tem que dar graças a Deus quando Deus chega com alguma coisa e te dá um chacoalhão e as plumas saem. Aquelas penas soltas, porque tem pena, como diz Mombrana, tem pena na águia, que você precisa de um alicate para arrancar. E como a águia sabe que é perigoso ela voar com penas soltas, promessas indevidas, crenças que não funcionam, plumagem que não está correta, o que a águia faz? Ela sobe nas mais altas nuvens e precipita contra a atmosfera. Quando ela faz isso, aqueles penujos, aquelas penas mais fracas, sai tudo. Bom, nós temos que voltar à experiência da águia. Arrumar uma rocha chamada Sete Trovões, meter o bico até acabar com esse bico velho. Bico velho que é pastor desde o início da mensagem. Mete o bico na rocha, chamado Sete Selos, revelado, até esse bico torto seu cair e sangrar. E pega essas garras, essas unhas velhas sua, de revelação, que andou com o irmão Brana, e as suas unhas já está tudo torta, já não segura nenhuma promessa mais. Faz como a águia, renova suas forças. Mete essas garras na revelação do sétimo selo. Não precisa de tudo não. Só no sétimo selo. Bate até sair a unha. Essa unha velha. Essas garras velhas que você tem. De que irmão Brana vai ressuscitar para revelar. Bate isso no sétimo selo até sangrar. Eu começo devagar, depois parece que a gente fica nervoso, né? Mas tem gente que conserva bico torto, garra torta, e fica num cantinho ali, está tudo encurriado. Tudo encurriado, o bico tudo torto. Você sabe que o Cordeiro saiu do trono? Você já leu o primeiro selo, 24? Já. Mas você não viu o que está escrito? E aquelas garras tudo tortas. E que você tem que crer nele. Quantos anos de mensagem? Eu andei com o profeta. Você sabe que o selo foi revelado? É melhor você não ter andado com o profeta. O Sete Trovões foi revelado? Não. É melhor você não ter andado com o profeta. Crente velho, garra torta, bico torto. Bate na revelação. Bate no sete selo revelado até sangrar. Então tem coisas que os outros ficam enciumados mesmo. Agora Deus pega um gentil e causa ciúme no judeu. E o judeu achava, não, o Messias veio para nós. Aí o gentil começa a pregar, o Messias já veio. Ele já veio e vocês não aceitaram e ele passou para nós. Olha o que está escrito aqui em São João. Veio. Eu acho que o judeu ainda fica assim, ele virá. Não, está escrito ali, veio para o que era seu. E eles ficam como os crentes da mensagem. Tudo já aconteceu. Diz, não, o William Branham vai voltar. Aqui está escrito que ele já fez, já revelou, já veio. Olha, hoje não é tempo de colocar na frente da igreja mais, Elias virá. Não é tempo mais. Isso foi na primeira e segunda etapa. Agora se coloca na frente da igreja, Elias já veio. É tempo de colocar assim.
Então, mudou? Não, você tem que saber quando a coisa era uma promessa para ser cumprida e quando aquilo cumpriu virou história. E esse negócio de Elias virar, isso daí já veio. Já veio, então você coloca na frente da sua cabeça, diante dos seus olhos, Elias já veio. E você fica aí pensando, Cristo está no trono, não, tira isso daí logo. É hora de colocar, eles colocam as faixas para provocar. Eles colocam as faixas nas igrejas, eles fazem um encontro, colocam faixas lá, e o Cordeiro está no trono intercedendo. É tanta cegueira, até quem escreveu a faixa porque foi pago, porque se não fosse pago, fosse um crente da mensagem, revelado, eu disse, eu não vou escrever isso não. Porque ele não está lá mais, mas quando é cego, então coloca lá a faixa. Isso vai acontecer. Não, já aconteceu. Não adianta ficar esperando ele do trono, porque naquele trono não tem mais nada, só tem juízo. Por isso você quer receber bênção, a bênção não está mais lá na primeira e segunda etapa, está na terceira. Vai lá e encontra. Agora, não adianta você... Tem uns crentes velhos que o bico está tudo torto. Ou senão tem uns que reparam o bico um pouquinho. Ele dá só umas lambadas no bico, com o bico na rocha, assim, e afina as unhas, né? As garras, vai lá e dá uma ajeitadinha, mas já está tudo torto. Não pega a promessa direito. Eles não conseguem pegar. O último eleito já entrou. A hora que eles fazem, entrou, eles pegam para o lado de fora, assim. A garra está torta. Bom, não adianta falar, porque senão tem tanta gente que está com esse bico torto. Tem um bico torto até para falar contra o que o profeta fez. Dizer que o sétimo anjo não revelou é ser um falso profeta, um falso pregador, ter a marca da besta e ser um anticristo. Não tem palavra para me colocar o que você é, quando você diz que o William Branham não fez, quando nós temos na mensagem que ele fez. Então o judeu podia dizer, o Messias vai vir. O que vocês estão fazendo aí no muro da lamentação? Estamos aguardando o nosso Messias. Chega lá e fala, mas ele já veio. Ele já veio, você não sabe? Não, ele não veio. Já veio. Seus pais ajudaram a matar ele. Ele já veio. E seus pais, por ajudar a matar ele, tiveram o juízo do ano 70. Quando o general Tito entrou lá e acabou com seus pais em Jerusalém. E sabe o que aconteceu? Por causa da cegueira dos seus pais, o que eles pediram, caia o sangue desse justo sobre nós e sobre nossos filhos. Vocês são filhos daqueles que mataram o Messias. Você sabe, esses 6 milhões de judeus que Hitler matou, fazia parte disso também. Eles tinham que pagar o preço, porque os pais pediram, não creram. E aí os pais são os pastores. O nosso pai é o William Branham, é um profeta. Aí depois tem os pais pastores. E os pais pastores não sabem nada que o pai profeta falou. Os pais pastores falam para o povo uma coisa que o pai profeta falou outra. Então não vai adiantar. Era a mesma coisa do nosso pai profeta falar uma coisa que o nosso pai Deus nunca falou. Mas quando o nosso pai profeta falou, o pai Deus já tinha falado isso há tempo. Que era exatamente naqueles dias da voz do sétimo anjo que isso ia acontecer. Amém. Bom, até que eu chegue lá, eu quero passar por isso daqui e acabo levando meu tempo, né? Agora, é o capítulo 1, verso 27, né, o que nós lemos aqui. É um mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Depois que Cristo está em você, só espera a glória. Cristo em mim, Cristo em você. E isso daqui foi o que o profeta pregou. Cristo, o mistério de Deus revelado. Se tivesse sido revelado no tempo de Paulo, Branham não precisava pregar. Se ele pregou, porque não foi revelado. Diz Cristo, o mistério de Deus. Agora, o que Paulo pregou? Colossenses 2, verso 2. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade.
que é amor, e enriquecidos da plenitude da inteligência. Gente, se você tiver uma plenitude da inteligência que não tem revelação, você está perdido. Mas você tem que estar aqui enriquecido com a plenitude da inteligência. Paulo está falando isso de Deus, plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus. Quem é Paulo? Cristo. Cristo é o mistério de Deus. Por isso, quando o anjo forte desceu em Apocalipse 10, irmão Brando disse que ele era Cristo. E Cristo desceu, o mistério de Deus desceu com o livrinho aberto. Então já não é mistério mais. Cristo, mistério de Deus. E depois dos selos, irmão Brana vem e prega. Cristo, o mistério de Deus revelado. E você sabe que ali que era a hora de ele pregar? Todas estas mensagens estavam na hora certa. Porque ele pregou, senhores, esse é o tempo. Que é pergunta. Interrogação, indagações. Senhores, esse é o tempo. Ele não tinha nada concreto. Tinha que perguntar. Esse tipo de pregação é de primeira e segunda etapa. Cordeiro saiu do trono. Terceira etapa, já cumpriu? Estudo. Os trovões foram revelados. O sétimo selo foi revelado. Isto são interrogações da primeira e segunda etapa. E que as pessoas precisam disto, porque elas estão ali ainda. Mas e depois que ele pregou os selos? Qual mensagem tinha que vir? Se você acompanha a mensagem de Mombrana, era depois que ele pregou os selos, o cordeiro tinha saído do trono, almas que estão em prisão agora. Ela não podia ser pregada em 62. Não era tempo dela ser pregada. O sinal. Você toma a mensagem do sinal. Ela não podia ser pregada antes, porque antes era sangue. E agora ele vem com a mensagem, o sinal, e dizendo, não é o sangue, é a vida. Esta mensagem não podia ser pregada em 62, porque era sangue. Ela foi pregada em 63, o sinal, porque é vida. Não é sangue mais, é vida. Vai no parágrafo 50 em diante, 63, 67, e você vai ver ele esclarecendo isto. Esta mensagem não podia ter vindo no tempo de Lutero, de Wesley e de Pentecostes, mas agora é o tempo dela vir, ele mesmo quem diz. Aí você vai nesta outra mensagem. Cristo, mistério de Deus revelado. Como que ele podia pregar esta mensagem em 62? Se não estava revelado? O mistério estava oculto ainda. Mas quando ele revelou os selos, aí logo, olha, um desfecho de mensagens de revelação começaram a vir no ano de 63. Cristo, mistério de Deus, que Paulo pregou. Cristo é o mistério de Deus. E que todos os mistérios que estavam ocultos em todos os séculos. Agora Deus revelou isso porque estava escondido em Cristo. E a hora que você descobre Cristo, você descobre o mistério. Você abre Cristo, você abre o mistério. Cristo é o livro, Cristo é a palavra. Quando a palavra é aberta, você abre o mistério. Cristo é o livrinho. Quando o livrinho foi aberto, o mistério estava aberto. Então, quando era para ser pregada essa mensagem? Exatamente em 63. O ano da revelação. Tinha que se pregar ali. Ele pregou Cristo, mistério de Deus revelado. Porque não tem mistério mais. Aqui acabou. Você não precisa ficar preocupado com o mistério, porque já acabou o mistério. Cristo, que era o mistério, não é mais. E ele quis mostrar para vocês que ele não é mistério, que ele estava em carne outra vez no entardecer. Como ele veio no amanhecer, ele voltou no entardecer em carne outra vez entre o seu povo. Amém, amém. Então agora chegamos na mensagem. Tudo conhecido. A gente começa a falar assim, mas é tudo conhecido. Minhas mensagens já estão caindo todos os pedaços. Estou precisando começar a ler tudo de novo. Pegar uma nova e ler tudo de novo. É coisa muito boa. São coisinhas simples. Mas quando que esses grandes mistérios, quando é que isso aconteceria? Qual mensagem que ia seguir aquele serviço de cura tão abençoado? Mas vai parar o serviço de cura? Não, não parou. Ele não parou.
Mas você tem que entender que aquela mensagem que veio após o serviço de cura era maior do que o serviço de cura. E o povo só dá valor na cura. Porque nós estamos tudo doentes. Se achar alguém que cura, nós fazemos que nem Saul, vai até no espiritismo. Tem gente que para receber cura, e vai em Miranda, o outro que não tem Miranda mais, e sai procurando, e bate em toda a porta. Ai, eu preciso de uma cura, ora por mim. Manda pedido de oração para o mundo inteiro. Quando a gente está doente, pedido de oração para o mundo inteiro. Eles nunca buscam uma coisa superior, porque sempre nós estamos doentes. E a doença, muitas vezes a doença física é um resultado da falta de revelação. Não pode mexer muito nisso, porque nós todos ficamos doentes. E nós temos revelação. Mas aí chega o ponto de você poder entender. O irmão Brana mostra isso daí. Se a pessoa tivesse uma revelação, ela estaria sadia. Vocês não precisariam voltar doentes para casa, se vocês tivessem revelação da sua cura, de que Ele já te curou. Já vai para casa e não tem mais nada. Você diz, mas eu vou mentir. Você acha que aquela mulher mentiu quando ela dizia, vai tudo bem? O menino estava morto. E ela dizia, vai tudo bem. Isso é fé, isso é uma revelação. Vai tudo bem. E quando ela voltou, ela provou que ia tudo bem. Quando voltou, chegou em casa. E não adiantava mandar outro. Tem alguém que quer que mande um servo do profeta. Aquela mulher, ela não aceitou, não. O profeta diz, vai lá, Jazir. Põe meu bordão sobre o menino. A mulher não saiu de perto do profeta. Ela queria o profeta. Porque só aquilo não vai adiantar. O cajado não vai adiantar. Tinha que ser o profeta. Por isso não adianta outro querer mostrar a revelação. Tem que ser o profeta. E qualquer um de nós pregadores, eu tenho dito aos obreiros, se você quer ter sucesso, fale o que Brana falou. Não interprete. Fale o que Brana falou. Eu tenho sucesso nas minhas pregações por isso. E as pessoas vão chegar até lá na beiradinha do inferno, duvidando, mas elas têm que saber, eu li isso aí mesmo, está escrito. O diabo nunca largou de ser diabo depois que ele ouviu Jesus falar, está escrito. Ele continuou sendo diabo, do mesmo jeito. E tem crente que não sai da sua igreja, da sua denominação, da sua falsa crença, porque é igual o diabo. Você pode falar para ele, está escrito que os 7 selos foram revelados. Está escrito no 7º selo 152 que o 7º selo era o William Branham. Que está escrito lá que era o 7º anjo da constelação, que tinha o 7º selo, e no 201 do 7º selo, diz, voou para mim. Então quem é que era o 7º selo? Estava ali. Mas não adianta você falar, está escrito. O diabo continua diabo. E tem uma coisa, você tem o direito de usar está escrito, mas o diabo é um fanfarrão. Ele usa está escrito porque é um canalha. E tem gente da mensagem, tem pregador da mensagem, que eles não têm direito de dizer está escrito. Porque são igual o inimigo mesmo. Eles não têm direito. Mas o diabo falou para Jesus, está escrito. Você não pensa que o diabo vai murchando, não. Jesus mostrou para nós em São Mateus 4 que o diabo fez 3 tentativas. E mostrando Bíblia, e mostrando versículo, e ele não cumpriu. Se você for olhar, diz, cadê o cumprimento do Salmo 91? Para que foi escrito o Salmo 91? Pula daqui de cima. Os seus anjos darão ordem a teu respeito para que não tropece em pedra alguma. Aquilo foi escrito porque foi escrito para Satanás citar. Pesado. Jesus não cumpriu. O diabo falou, está escrito, Jesus, pula daqui, que os seus anjos vão te segurar.
E diz: também está escrito: Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Por que o diabo não voltou e disse: mas onde é que tu és Deus? Não pode tentar Deus. Mas o diabo sabia. O diabo sabia com quem ele estava conversando. Tem gente que não sabe. Tem gente que conversa com Deus, mas não sabe que é Deus. Mas o diabo sabe. Somente o Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. E o diabo não falou nada, até que ele desistiu. Foi a terceira tentativa. E ele desistiu e foi embora. E a Bíblia diz que os anjos vieram e serviram ao Senhor. Amém. Vamos guardar isso aqui, é um ponto muito bom. Depois que Satanás, de dúvida, de interrogações, sair da sua mente com respeito ao sétimo selo, com respeito aos 7 trovões, com respeito ao novo nome, com respeito à terceira puxada, com respeito à visão da tenda. Depois que se Satanás sair da sua mente com interrogações, é que o 7º anjo, a revelação, vai te servir. Fora disso, você não terá os anjos para te servir. Aí vem o anjo de Paulo e diz: olha, agora eu sei o que é o primeiro selo. Antes não sabia. No tempo de passarinhos menores e maiores eu não sabia. Mas agora, na 7ª era, com o 7º anjo na terra, até o anjo de Paulo vem e diz: olha, sabe o que é isso? Isso era um mistério. E agora viemos junto com Cristo. E ele vem com o livrinho aberto, então nós podemos conversar sobre isso. E vamos conversar com quem? Com o Papa? Vamos conversar com o presidente de denominações? Não. Chamou o 7º anjo lá dentro da nuvem e conversou com ele. Irmãos, quando William Branham saiu de lá, a coisa era diferente. Na verdade, ele precisava de Deus entrar no quartinho para cumprir a visão da tenda. Você pode ver, aquilo, irmão Branham, uma de suas mensagens diz: foi tudo aberto no monte. Foi tudo aberto, mas tinha que ser revelado ali. Foi aberto no monte, o livrinho estava aberto, mas tinha que ser revelado para nós. Foi aberto, mas tinha que ser revelado. Ele foi aberto durante as eras, o primeiro selo foi aberto na primeira era, mas não foi revelado. E agora foi aberto os 7 selos. Irmão Branham diz: ao toque de uma só trombeta se desferiram 7 trovões. Mas é no tempo de uma só trombeta, o toque de uma trombeta. Porque a trombeta do 7º anjo é que vai mostrar para você 7 trovões. O que são os 7 trovões? Amém. Bem, então agora é o tempo melhor que nós temos para esta meditação. Olha a coisa que você conhece, que o irmão Branham disse. Notem, 373, os ungidos dos últimos dias. É provável que está no 261, 262, a tradução da voz de Deus. Vamos dar os dois agora que nós sabemos para poder ajudar as pessoas. Porque tem uns que gostam de ler só a mensagem da voz de Deus, mas eles têm que saber que as mensagens do profeta que valem. O importante é isso, a mensagem tem que ser do profeta. Não tem que ser de mais ninguém, tem que ser do profeta. Mas tem que ter luz para isso. Se não tiver luz, não vai adiantar. Você dá uma Bíblia para uma pessoa, mas você não ensina aquela pessoa o que é Pai, Filho e Espírito Santo. Você dá uma Bíblia, a primeira coisa que ela vai aprender é como uma criança. Ela vai aprender a falar Santíssima Trindade. A primeira coisa que ela vai aprender. Você pode ver a criança, você não precisa quase nem ensinar. Ela já aprende desde pequeno a xingar. As suas primeiras palavras, é difícil a criancinha falar assim: Deus é amor. Sempre vai falar da puta. Vocês já notaram isso? Alguém deve ter ensinado que a criança não pode falar isso. Ela já aprendeu errado desde quando nasceu. Na hora dela aprender a falar, ela fala errado porque ela já nasceu num ambiente que fala alguma coisa errada e gente que acha graça. Tem gente que acha graça e gosta tanto que põe pinga para a criança beber. A mãe derrama um conta-gota de pinga no peito assim e neném, daqui a pouco é um pingaiada mesmo. É um canavial.
A mãe fumante, pai fumante. Aquela boca mal cheirosa. Conversando com a criança. Aquilo passa. A criança tem que respirar no colo de uma mãe, que os seus poros saem um suor fedido. Vou falar claro português, mas claro, esse negócio de mal cheiroso, eu entendi que não entende. Vou falar, fedeu. E não percebe essa boca fedendo cigarro. E conversando com a criança, jogando fumaça perto da criança. E tem crente que é desse jeito. Tem crente que, olha, eu dei mensagem para os outros, mas você explicou a mensagem para ele, não adianta nada. Você dá a mensagem do William Branham para esse povo hoje. Dá a mensagem da fita do William Branham, você tem que mostrar. Vai lá e dá umas principais para ele da terceira etapa. O que foi que Branham falou? Dá a fita dos selos para ele. Dá essa daqui, os ungidos dos últimos dias. Dá para ele. Ah, mas é muito pesada. Eles têm que começar a comer isso daqui já agora. Vai logo, come isso aqui. É um angu. Daqui é um angu. Daqui a pouco eu vou trazer para você uma costela. Mas daí não explica. Adiantou? Me ajude agora. Filipe e o eunuco. Adiantou eunuco ter Bíblia? Eu não tinha Bíblia. Mas não adiantava a Bíblia para ele. Ele lendo a Bíblia, Isaías 53. E não sabia nada. Lendo, mas não sabendo. Adianta a Bíblia para o povo, adianta selos para o povo, adianta a Bíblia para os pentecostais. Eles lê batismo Pai, Filho e Espírito Santo. Você entende o que é isso? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas você entende o que lê? Ah, o outro diz, eu entendo, meu pastor é graduado, ele estudou, ele tem tantos graus. Você não sabe se é de febre ou de frieza. Você não sabe se o grau é para cima ou para baixo. E as pessoas ficam preocupadas com isso, mas não sabem nem o nome do Pai. Aí você diz, olha, eu dou mensagem para todo mundo. A gente já põe uma mensagem na mão do indivíduo. Fique sabendo, na hora que você lê isso daqui, você vai saber que está escrito aqui dentro que Cristo saiu do trono. O indivíduo nunca escutou nada disso. A hora que ele vai ler, o rapaz falou que esse negócio que ele saiu do trono, o que é isso? Isso daqui é porque não tem intercessão mais. Se você crê que ele saiu do trono, você é dele. Se você não crê, não é. Não fica enganando os outros, não. Ah, não, todo mundo que fala em Jesus, tá bom. Até o diabo fala em Jesus. Não. Agora, nem todo mundo que fala em Brana está bom. Ah, não, pregou a mensagem de Brana, tá bom. Não, não está bom, não. Eu quero saber se essa mensagem que Brana pregou, você está enquadrado nessa mensagem. Ela é do jeito que ele pregou? Ou você está apenas fazendo perguntas, que são as mensagens de interrogações, sempre antes dos selos. Depois dos selos não tem mais interrogações, não há pergunta. Deixa eu passar logo nessa daqui, sem terminar essa. 207, a união invisível da noiva. Os apóstolos, esses que manifestaram a Bíblia. Aqui saiu Lutero na Reforma, sua igreja não funcionaria. Aí fica o luterano, somos luteranos. Certo? Tampouco a pentecostal funcionou em seus dias, porém é outro dia. Aí você vem e diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então isso é uma verdade, mas funcionou no seu dia. Hoje é outro dia. Ele diz, mas como ele não é o mesmo? É o mesmo, só que ele é o mesmo num outro homem. Ele é o mesmo até o fim do mundo. E você sabe onde é fim do mundo? No Brasil. Parece que os ditados que nós temos aqui é tudo assim. Agora até a mensagem é do fim do mundo. Tudo é do fim do mundo. Eles escutam uma coisa que aconteceu e dizem, isso daí é do fim do mundo. Então é do Brasil. É aqui mesmo, que é o fim do mundo. E a mensagem que foi Jesus quem mandou pregar, vocês vão ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e é até o fim do mundo.
Até no Brasil tem que ser ensinado isso. Não lido, ensinado. Lê, todo mundo lê, mas não sabe o que lê. Você sabe o que lê? O eunuco. E o eunuco é gente boa. O eunuco é um que não tem contato com mulheres. E o eunuco também pode ser aquele que não tem contato com denominações. É um eunuco. Aí ele ouve, ele lê, mas ele precisa de alguém que explica. Você entende o que lê? Você entende quando você lê primeiro selo 24, primeiro selo 30? Quando você lê primeiro selo 27, 28? A convicção de irmão Branham, você entende o que lê? Você entende quando você lê quarto selo 60, que ele diz quando a última semente eleita entrar, a coisa será revelada? Ô eunuco, entendes o que lê? A pessoa está lendo, mas não entende. Aí Filipe chega, você entende o que você leu? Não. Aí Filipe explica. Aí nós precisamos ter algum evangelista, Filipe. Algum pastor, Filipe, que passa a esclarecer as coisas para os outros. Não complicar, esclarecer. O mais simples que você falar é o melhor para as pessoas serem esclarecidas. E tudo que falar dá parágrafo, tudo que falar dá versículo da Bíblia. Ainda que a mensagem tem várias traduções, dê aquela que você sabe. Você está tirando o sangue daquela pessoa da sua mão. Mas diga a verdade. Eu não digo isso, eu quero falar o que é. Irmão Branham diz, eu não prego selos para me diferir de alguém, porque ele sabia, eu estou pregando diferente do pastor Davi, que foi meu pastor na Batista, mas eu não estou pregando para me diferir dele, eu estou pregando porque isso aqui foi me dado uma revelação, então eu tenho que pregar isso. Que os outros não crê, pregue o que eles crê, mas essa daqui é a minha convicção, é a coisinha que eu deixo cair para vocês. Amém, amém. Funcionou em seu dia. Esta é a abertura dos 7 selos. Eu sei que sou estranho. Eu não sei porque o irmão Branham falava, eu sei porque sou estranho. É a abertura dos 7 selos. Eu sei que sou estranho. Porque antes ele falava que não foi aberto os selos. Mas aqui agora, depois dos selos, você não pode falar que não foi aberto mais. Eu sei que soa estranho para vocês. Quer dizer, vocês que ainda ficam esperando William Branham para revelar selo. Ele diz, olha, essa é a abertura dos 7 selos. 1965, a União Invisível da Noiva. 207, tradução de Goiânia. Eu sei que sou estranho para vocês, porém Deus o tem vindicado tão perfeitamente. Em outras palavras, sou estranho para você que você não entende, que você não conhece, que você não tem essa luz, mas Deus tem vindicado tão perfeitamente que aí não há pergunta, que aí não há senhores, este o tempo. Porque senhores, este o tempo foi formado de perguntas. Senhores, é este o tempo? E vai lá para você ver. É o tempo da terceira etapa, senhores? Senhores, é o tempo da abertura dos selos? É o tempo dos 7 trovões? É o tempo dos mistérios de Deus serem conhecidos? Senhores, é esse o tempo? Aí vem falando da nuvem também. Está falando da nuvem, em 62. Pergunta, senhores, é esse o tempo? O tempo era 63. Mas a pergunta tinha que ser feita antes, depois dos selos, não há pergunta mais. Ninguém tem que sair perguntando aí, será que vai ser revelado o selo? Não, já foi revelado. Não tem pergunta mais. O que é os trovões? Não tem pergunta mais. Os trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Não há pergunta. Eu preguei essa mensagem. Não há pergunta, certo? Mas aqui está. Esta é a abertura dos 7 selos. Eu sei que sou estranho para vocês, porém Deus o tem vindicado perfeitamente. Aí não há pergunta. Exatamente, perfeito. Não vou entrar muito nesse assunto, mas o que me cabe aqui é falar mais alguns parágrafos sobre esta mensagem da hora em que estamos vivendo. Qual mensagem? Que segue o serviço de cura. É essa mensagem que você está ouvindo. A mensagem que segue o serviço de cura
é a revelação dos 7 selos. Isso é o que segue o serviço de cura. Qual a mensagem que segue os pássaros pequenos, os pássaros maiores? São a mensagem de anjos que vieram. Qual a mensagem que segue o serviço de cura? É a revelação dos 7 trovões dentro dos 7 selos. Laodiceia 38. É uma vergonha eles lêem Laodiceia 38 até onde irmão Brana vai falar que estão revelados nos selos, eles não lê mais. Esta parte são as revelações contidas nos 7 selos, eles não lê. Só Jesus para ter, ó, Jesus tem misericórdia mesmo. Porque nessa hora, com esta revelação, e ele sendo leão, ele tem misericórdia mesmo. Ele vai dizer, sabe por que eu não posso fazer nada? Porque tem que tirar meu povo daqui primeiro. Mas espera lá, você vai pagar pelo que você escreve, pelo que você fala. Não fala versículo completo, não fala a palavra do dia. Porque falar versículo completo, eu digo, é a promessa. Falar o parágrafo completo é a promessa do dia. Coisa que não é para aquele dia, nem Jesus falou. Ele parava até no meio do parágrafo da Bíblia, do versículo da Bíblia, 61, verso 1º e 2º, ele parou no meio do versículo, pronto, terminou, entregou o livro para os serventes, e os olhos de todos estavam fitos nele, e ele diz, hoje tem se cumprido estas escrituras que acabais de ouvir. Se você for ler lá, depois eles pegaram pedra para jogar nele. Se você falar que hoje tem cumprido a escritura dos 7 trovões, ele vai jogar pedra em você mesmo, vai quebrar CD, quebra até sua cara. Eu já tive pregador que falou em quebrar minha cara. Agora você pensa bem, coitadinho da minha cara. Mas o que aconteceu? Antes dele quebrar a minha cara, Deus mandou um indivíduo lá, ele discutiu com o indivíduo quebrou a cara dele. Que coisa. Que coisa. E ele nem percebeu que aquele que com ferro fere, só com a língua, já será ferido de verdade. Nem percebeu. O indivíduo está vivo aí, sossegado. Vai pular em cima dele lá. Mas eu não ia, eu ia correr dele mesmo. Eu não brigo. Certo? Mas vamos aqui mais um pouquinho. 373, os ungidos dos últimos dias. Notem, o mesmo dia, quando este mensageiro, irmão Brano falava, quando eu sou o 7º anjo. Não, quando este mensageiro, não quando principia, mas quando começa a declarar sua mensagem. A primeira etapa, cura. A segunda etapa, profetizando. Terceira etapa, a abertura da palavra, a revelação dos mistérios. Esta é a mensagem que segue o serviço de cura. A terceira etapa, a revelação dos mistérios. Por que não entende, então, que foi revelado os mistérios? Está escrito aqui, não há ofício mais elevado para revelar a palavra que profetas. Mas a única maneira em que o profeta pode ser vindicado é por meio da palavra. E recordem que a terceira etapa foi a abertura daqueles 7 selos para revelar a verdade escondida que tem estado selado na palavra. Isto é, Cristo foi desvendado. O mistério, Cristo, já não é mistério mais. Ele foi aberto, foi desvendado. Os 7 selos, foi tirado os selos da Bíblia. Tinha 7 selos. Irmão Brana usou de uma forma simples, dizendo que se fosse 7 correias, se fosse um livro como esse nosso, seria 7 correias. Ele diz, mas o livro era um pergaminho, e um é enrolado dentro do outro, um enrolado dentro do outro. É que você puxa o 7º, é que revela o primeiro. Como as pessoas nunca puderam ver, você tem que puxar o 7º. Você vai puxar o primeiro selo, ele não está revelado, foi aberto só. Mas na hora que você puxa o 7º selo e lê o que o 7º anjo pregou sobre o 7º selo, no 7º mistério de Deus, então você saberá o que foi 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º. E o 7º é o mistério do dia. Você só não fica sabendo porque não é eleito. Os judeus não ficaram sabendo porque não era eleito. Mas olha o eleito do dia. O Pedro ficou sabendo. Era um judeu também, mas ficou sabendo. Amém. Amém? Glória a Deus. Bom, são coisinhas que nós
conhecemos, que faz muito bem. 67, o rapto. Agora, vamos entrar profundamente na palavra. Agora, também, em relação às 7 eras da igreja, encontramos em Apocalipse 10:7, que o grande mistério do livro haveria de ser aberto por meio da mensagem do 7º anjo. Ele já está dizendo, haveria. Agora, há um mensageiro sobre cada um destes e também um mensageiro na terra. A palavra anjo significa um mensageiro. E no ministério do 7º anjo, enquanto ele estava proclamando sua mensagem, não no princípio de seu ministério, mas quando ele começou a declarar sua mensagem. Não no princípio, cura divina, revelação de doenças, saber o que as pessoas tinham, profetizando, dizendo o que ia acontecer. Não era nesse tempo, ele disse, mas quando ele começou a proclamar sua mensagem. Já preguei sobre isso, a mensagem sendo proclamada. Por isso que estou passando sobre tudo isso aqui novamente, para você ver. 99, creio que é o 99, só para nós deixarmos mais esse pedacinho para você. Parágrafo 99, ele fala de Malaquias 4 e São Lucas 17:30 e todas as demais profecias que vemos perfeitamente colocadas nas Escrituras para este dia, que eram os dias dele. E as vemos claramente, não há maneira de que... e vendo as coisas sucederem, meu precioso irmão e irmã, e Deus no céu sabe que eu posso morrer aqui mesmo nesta plataforma. Você deve se dar conta das coisas. É tremendo quando você vê a Deus descer do céu. Será que não dá para perceber? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. 1 Tessalonicenses 4,16. Quando vocês vê a Deus descer do céu, Apocalipse 10, verso 1. E vi um anjo forte descendo do céu e tendo em sua mão um livrinho aberto. Quando você vê, mas você não vê que Deus desceu do céu. Mas quando você vê que Deus desceu do céu e mostrar-se diante de grupos de gente e declarar-se assim como sempre tem feito, isso é a verdade. Com esta Bíblia aqui aberta. Amém? Quando você chega nesse ponto, esse aqui é o parágrafo 89, vocês me desculpem que eu falei 99 e li o 89. Tinha alguma coisa para me ler ali. Eu li enganado. 99. Jesus saiu curando os enfermos para assim captar a atenção das pessoas. E então veio a sua mensagem. Correto? Os milagres e cura unicamente são para captar a atenção das pessoas. O coração do assunto é a mensagem. Olha, o importante desse povo, irmão, que coisa boa é do coração. Se você tem um marido ou uma mulher que gosta de você na cabeça, a coisa não está boa. Na cabeça, não. Mas se é de coração, isso come fubá, isso rasta uma chinelinha de dedo. Isso no tempo do frio, passa frio, para poder dizer, me aperta, me abraça. E tem hora que tem tanta roupa, não, vai para lá. A roupa tomou o lugar do amor, porque aquele amor está na cabeça. Mas se tiver no coração, meu Deus do céu, a coisa vai bem, tudo vai bem. Irmão Brana mostrou isso. Você acha que foi à toa que ele fez casamento de rico e de pobre? Foi para mostrar para nós. E o casamento do rico, você viu que a coisa está tudo errada, era Laodiceia. Tudo falso. Um fogo pintado na parede que não aquece. Pinta lá na sua casa um fogo na parede e no tempo do frio, aí mês de junho está chegando, você chega lá, fica perto daquele fogo. Aí o irmão chega, o que você está fazendo, irmão? Estou aquecendo. O irmão já sabe, você é fraco da cabeça, rapaz. Irmão Brana viu naquele casal um fogo que não aquece. Mas ele foi lá para a casa do pobrezinho,
que ele tinha feito, e a mocinha não tinha nada para vestir, viu? Muito simplesinho, seu vestidinho de chita, o seu cabelinho, pensa que é aquele penteado de americana, né? Coisa bonita, cheio de laque, aquele cabelão, a cabeça d'água, né? A coisa toda enfeitada. Não, ele diz assim, aquele cabelinho amarrado assim, né? Cabelinho amarrado aqui atrás. E o irmão Branham foi fazer o casamento deles. Levou mais de semana para fazer o casamento do rico, do pobre. Pobre é rápido. O céu não dá trabalho. Certo? Talvez você fique preocupado, eu vou casar, festa para os outros. Não, era só casar, se tem amor, casa. Vai encher nossa barriga, coisa alguma, vai deixar para outra hora. Vai casar. Casa. Deixa a festa para outro tempo, quando o menino nascer. As pessoas, elas não percebem o que é a mensagem na hora. Tem um amor aqui dentro. Está no coração. E é isso daqui, o coração do assunto é a mensagem. E você vai ver qual que é o coração do assunto. 7 selos, 7 trovões, novo nome, terceira puxada, visão da tenda. Está tudo aí. É o coração do assunto. Hoje, ninguém quer o coração, só quer a cabeça da mensagem. Quem foi que andou com o mão branca? Cabeça. Fulano de tal andou com a mão branca. Beltrano andou com a mão branca. São os cabeças da mensagem. Não, nós estamos querendo o coração da mensagem. É aquilo que não é cabeça, cabeça aparece. Cabeça é coisa grande, aparece, está acima de todo mundo. Mas o coração é onde se guarda os grandes segredos, mistérios revelados de 7 trovões. Ei, glória! Amém. Isso é mensagem para nós pregar até o arrebatamento. Vai ter jeito não. Essa daqui vai até o arrebatamento. Muito obrigado, Pai, por esta oportunidade da palavra, da revelação e de podermos ver estas coisas. Obrigado por podermos ter sido escolhido por Ti. E nós estamos aqui agradecidos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera seu pecado, mas o fogo santo o queimando torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala, Deus, fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar.
e Jesus os saudará. Bem-vindos, esta glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Amém. Deus abençoe todos quantos estão conosco através da internet. Irmão Alain e família, irmão Osias, São José dos Campos, São Paulo. Irmão Haroldo e família, São João Batista, Santa Catarina. Irmão Paulo, Cleude, Valtencir, Valdeir, Giovana, Vicente, Dulce, irmão Paulo, Juiz de Fora, Minas Gerais. Irmã Luzia, Vista Alegre, Minas Gerais. Família do irmão Gilberto, irmão Adriano e família, pastor Mauro e família, Deus abençoe. Irmão Claudemir e família, Gravataí, Rio Grande do Sul. Deus abençoe, irmão Celso e família, irmão Manuel e família, Salvador, Bahia. Irmão Weber e família, Salvador, Bahia. Irmão Elias, governador Valadares, Minas Gerais. Irmão Mesquita e família, irmão José Dolari, Curitiba, Paraná. Irmão Juarez, irmã Dilce, irmão Manuel, Passos, Minas Gerais. Irmão Márcio e família, Conceição da Barra, Espírito Santo. Tabernáculo Brana, em São Joaquim da Barra. Irmã Luzia, irmão Osvaldo. Deus abençoe vocês em São Joaquim da Barra, que sempre estão nos ouvindo. E a irmã Amélia também, que sempre nos ouve. Quando não está no tabernáculo, está ouvindo em casa. Deus abençoe o irmão Sandro e família, irmão José Castro e família, Criciúma, Santa Catarina. Pastor Paulo e família, Londrina, Paraná. Deus abençoe. Irmão Lorivar, irmã Ruth, irmão Antônio Carlos e família, Batatais, São Paulo. Irmão Paulo, irmã Johnny, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Irmão Dirceu e família, Paranaguá, Paraná. Deus abençoe, irmão Dirceu. Deus abençoe toda a sua família. Irmão Gerson Luiz e família, Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. Se vocês puderem, tiver como nos visitar em São José dos Campos, sexta-feira, será bom, não é? Sexta-feira ali em São José dos Campos, os irmãos aí, Gerson Luiz e família, Ferraz de Vasconcelos, nós temos nossa reunião no lar do irmão Alain, ali em São José dos Campos. Me falta o endereço que agora, se tiver aí, se vocês puderem, passa para mim que é bom. Irmão Edson e a irmã Sara, Belo Horizonte, Minas Gerais. Deus abençoe o irmão Cláudio Martins e família, aqui em Franca, São Paulo. Olha, você sabe que para quem tem internet, tem hora que escuta em casa e você sabe que é muito bom. Eu fico a primeira parte em casa ouvindo vocês e a coisa é boa. A imagem está boa, a voz está excelente. Então é uma coisa muito boa. Então isso daqui dá até um mau costume na gente de não vir na igreja, né? Esse daqui. Daqui uns tempos pode que a igreja fique em casa e se as portas forem fechadas e a gente puder falar pela internet, então você escuta em casa, certo? Muito bem. Rádio Metrópolis, em São José dos Campos, 107.5 FM. Do meio-dia a 1h, de segunda a sexta-feira, estamos falando através da Rádio Metrópole 107.5 FM em São José dos Campos. Muito obrigado, Deus te abençoe. Amanhã cedo tem mais. Às 9h tem mais uma reunião e à noite, às 18h30, mais um culto de adoração a Deus. Vamos estar presentes. Domingo é ceia. Eu fico muito perdido assim. Todo dia tá bom, é tão bom todo dia que eu não sei qual que é o domingo, né? Tem hora que fica assim difícil. Deus abençoe. Então, amanhã teremos ceia. A partir das 18h30, vamos estar aqui adorando a Deus. Amém? Vamos em paz. Deus os abençoe. Boa noite, Brasil!